Fala, senhores. Então, para mais um vídeo aí. Apenas uns esclarecimentos em relação àquilo que talvez eu entenda tenha sido aí o pecado por irresponsabilidade da minha parte, pelo que eu entendi da argumentação, porque não ficou muito clara, né? Eu tenho que ficar entendendo tudo meio por debaixo do pano ou entre linhas, e é complicado. Eu nem sei o que realmente é, pode ou não fazer sentido ou parecer fazer sentido. Bom, primeiro, eu não sabia que eventualmente o critério de derrota ou competitividade contra outras pessoas, eventualmente era sair do voluntariado ou de qualquer atividade ministerial. Eu não sabia que se houvesse emergência e eu saísse, eu estaria perdendo uma guerra. Ou seja, na verdade, eu saí das atividades ministeriais por uma questão emergencial e não por nenhuma perseguição. De algumas atividades por perseguição, mas no geral, e a maior parte das atividades apenas no que se refere, ou por outros motivos, ou mesmo pela questão pandêmica. É, eu não sabia que, eventualmente, se houvesse emergência e eu saísse, eu estaria perdendo uma guerra. Eu não sabia, para mim haveria, nesse sentido, um hiato. E tentei continuar de outras formas que eu achei plausíveis. Então, eu não tinha, na verdade, como ganhar uma luta dessa, porque eu não sei como é que ganha, eu não sei como é que perde em relação aos outros. Então, aquela coisa, eu não sabia que as pessoas, eventualmente, queriam que eu perdesse para depois me chamar de irresponsável, porque eu não sei. Poderia, no máximo, perder uma luta ali contra o Principado e Potestades, mas no final eu nem contra isso direito eu sabia. Né? Porque eu sabia que poderia ser pecado, mas com uma situação excepcional talvez não seria tão pecado assim, ou nem pecado seria. Eu já vou falar mais sobre isso. Então, na verdade, eu não tinha como ganhar, porque eu não sabia qual era o critério de vitória ou qual o critério de derrota, e não tinha como perder. Não perdi para vocês em âmbito argumentativo também. Talvez apenas em algumas atividades que eu saí, mas eu continuei em outros voluntariados. Por não sair do voluntariado integral por questão argumentativa. Até porque eu não sabia que o objetivo adversário era me tirar do voluntariado ou de qualquer atividade ministerial e me chamar de irresponsável por conta disso. Eu não sei, não sabia. Até eventualmente para mim não muita alegria em vigiar e tal. Ah, mas isso já é uma derrota? Talvez, mas isso já foi confessado. Ah, mas você eventualmente pode sair por questão argumentativa. Eu mesmo avisei. Ó, tem coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto muito de vigiar. Eu não gosto. Não que eu não deva vigiar. E não que eu não faça isso também, mas. Não gosto de vigiar. Por questões argumentativas, por muita perseguição, por muita machucadora de coração, eu posso abandonar atividades, talvez todas, ou talvez apenas algumas. Eu já vi alertado sobre isso. Mas não, porque na verdade, algumas atividades eu não retornei realmente por medo de perseguição, mas outras não. Outras eu não retornei eventualmente por medo da autoridade, por medo que eventualmente não deixariam fazer. Então, na verdade, assim, foi por mais de um motivo, né? Não, você está perdendo. Bom, então eram por critérios que, pelo menos alguns deles, já eram antecipados. Só a questão do medo de eventualmente autoridade, nem eu sabia. E ainda com o grupo, eventualmente, bateria de frente contra a autoridade, de certa forma. Em uma ou outra situação, eu posso até ter eventualmente provado isso, ou mesmo sugerido para outros grupos, que eu mesmo cheguei a fazer em pandemia algumas atividades hospitalares, e que eventualmente a atividade foi barrada ali porque eventualmente a pandemia piorou um pouco. Ou seja, isso no segundo semestre. Isso já no segundo semestre. Até onde eu lembro do segundo semestre. Então, quer dizer, já não. Mesmo no segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre não deu para fazer, justamente por esse motivo, questões excepcionais, eventualmente proibição, barramento, porque não sabemos como é que é qual é o alcance da pandemia e tudo mais, mas no segundo semestre também houve barramento de atividades. É interessante até isso. E algumas atividades, justamente, é isso que eu tinha um pouco de medo, na verdade. Algumas atividades nem vão voltar algumas coisas algumas atividades de igreja, porque eventualmente eu conheço o pessoal e acreditaria que eventualmente eles já de alguma forma me perseguiriam, fariam comentários contra mim que eu não aprecio. Num segundo sentido, outras atividades, talvez mais vinculadas a instituições, também não poderiam ser feitas. Ou poderiam ser feitas ali, eventualmente sozinho, vou bater de frente com a autoridade. Ainda mais eu tenho um pouco de vergonha ainda. Quer dizer, estava lutando, na verdade, contra esses critérios. Né? Se eventualmente fosse em grupo, talvez até eu faria. E, em algumas situações eu até tentei sugerir em grupo, mas sabia que mesmo as autoridades poderiam incomodar, né? E, de certa forma, por menos culpa do grupo, mas mais por culpa das autoridades, no sentido de barrarem atividades que seriam muito importantes nesse momento pandêmico. Mas entendo, claro, que as pessoas, talvez pelos mesmos motivos que eu, não se agrupariam com o objetivo de cantar ali por fora no hospital, alguma coisa. E no final, isso, de certa forma, ser proibido e tal. Mas há outras atividades.
Muitas atividades, e por isso que eu estou falando, muitas atividades de eventualmente de igreja, elas só voltaram bem depois. Algumas ainda eu seria perseguido e falei, não, eu conheço aqui um pessoal e tal, esse pessoal meio dela podem fazer alguma coisa contra mim. Então ali eu fiquei um pouco medo. Então, na verdade, eu não acho que exatamente eu perdi. Ah, você perdeu a guerra. Claro que eu tenho medo de situações, coisas que eventualmente já foram até avisadas. Então não exatamente vejo essa irresponsabilidade toda, pelo menos. Eu eventualmente estou sendo criticado aqui por 3, 4 meses que eventualmente eu não voluntariei, a partir do segundo semestre. Talvez até menos do que isso, dependendo da situação. E ainda em alguma atividade eu tentei, na verdade. Eu tentei prosseguir. Em uma das atividades que eu estava. Que eu estava, não, que eu cheguei a atuar, pelo menos em alguns momentos. Então, quer dizer, e eventualmente com um agravamento da situação pandêmica, da situação de pandemia, a atividade foi barrada, a atividade hospitalar. Então, quer dizer, não é que eu não tentei também, né? Então, essa irresponsabilidade fica um pouco relativizada, porque eu tentei fazer com que a atividade, de alguma forma, fosse retornar. Retornei por meio de pressão de pessoas, ou mesmo de bater de frente contra a autoridade, que eventualmente não liberariam o voluntariado ou alguma atividade nesse sentido. Então foi mais por isso, na verdade. Então, mas no final ele está cometendo uma irresponsabilidade, no final ele perdeu a guerra. Pô, mas qual competição vocês estão falando? No final ele pode ser contra principados e potestades. Pô, mas eu tentei eventualmente fazer de outra forma. Por mais que eu soubesse dessa luta, eu também não sabia que eventualmente sair da atividade nesse momento pandêmico, seria uma derrota. Eu não perdi por nenhum outro critério, na verdade. Mas havia atividades argumentativas, que você de alguma forma foi perseguido. Sim, mas esse não foi o único motivo pelo qual eu não retornei. Por provocações de outras pessoas que vão eventualmente brincar, ou vão me escarnecer, ou vão de alguma forma levantar falso testemunho, que acho que esse é o pecado mais grave e que se sucedeu com mais frequência, talvez nem tanto escárnio. Não foi só esse motivo que, na verdade, me levou a não buscar voluntariado. Não, a questão, o medo de bater de frente contra autoridades também era. Ou medo simplesmente de que, não pode fazer atividade. Esse medo, ele também era, vamos dizer, presente nessa circunstância. Então, na verdade, se perdi foi por mais um motivo, inclusive um que eu nem esperei que houvesse. Né? Agora, por questão argumentativa, eu já tinha até avisado antes. Mas aí que tá, eu não sei se as pessoas são principados e potestade também, né? Porque, eventualmente, se algumas pessoas estão não representando principado e potestade, e elas levantam os mesmos tipos de argumento, mesmo não sendo principado e potestade, então eu perdi para essas pessoas. E mais ainda o terceiro argumento da questão pandêmica. Né? Então eu tinha 3 argumentos. Medo da autoridade, medo de provocação e a pandemia. Né? E a própria questão da doença. Talvez eu até dessa eu não tivesse tanto medo, mas é o que força as outras pessoas a não liberarem atividades. Mas então havia outras atividades que você poderia fazer, mas você seria perseguido, que é o que eu não queria, entendeu? Mas isso é uma derrota. Aí eu eventualmente me forçou a buscar outros métodos de tratamento de temas, né?